Fala, galera. Bom, hoje a gente vai continuar a aula de matéria e energia, complementar a teoria e aí sim vamos andar em termos de questões, tá? A aula hoje ela começa a sintetizar e a utilizar toda a informação que nós tivemos na aula anterior, tá certo? Foi uma aula bem teórica em que eu procurei não usar exercícios, porque ali eu preciso que você fixe aqueles conceitos no sentido de pensar como usar aqueles termos, né? Agora a gente vai precisar deles, complementar e fazer os exercícios. Vem comigo. Olha só, a gente agora vai trabalhar o seguinte parte de matéria e energia. Os pontos de fusão, ponto de ebulição e solubilidade de uma substância em outra, tá? Ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura na qual uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Imagine que você tenha isso aqui vai ser tão importante para a gente. Pressão, temperatura. E que você tem um diagrama de fases. Eu não vou trabalhar isso aqui agora, tá? Aqui estado sólido, aqui estado líquido, aqui gás. Ok? Dá uma olhada no seguinte. Imagine que você esteja a essa pressão P aqui. Então vamos tracejar essa linha de pressão. Ok? Dá uma olhada. Nesse ponto aqui eu tenho uma temperatura, ó. Vamos chamar de temperatura. Essa temperatura, se eu olhar da esquerda para a direita, é a temperatura que a essa pressão vai fazer com que a substância passe do estado sólido para o estado líquido. Essa vai ser a temperatura de fusão. Ok? O que vem a ser a temperatura de fusão? A temperatura de fusão é a temperatura que indica a uma determinada pressão a passagem do estado sólido para o estado líquido de uma substância qualquer. Tudo bem? Agora preste atenção. Se você olhar esse ponto aqui, ó, vamos chamar de T também. Agora vamos identificar que T é esse. A essa pressão, se eu chegar nesse ponto, para trás eu tenho líquido, para frente eu tenho gás. Então, essa é a temperatura que indica a mudança de estado físico do líquido para o gás. Então, essa vai ser a nossa temperatura de ebulição, tá? Então, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Isso se nós estivermos jogando calor no sistema. Veja que a temperatura está aumentando. Se eu estiver retirando calor, aí eu estaria voltando do gás para o líquido, seria liquefação, do líquido para o sólido, seria solidificação. Professor, os pontos são os mesmos? São, mas o sentido é diferente, concorda? Quando eu falo em fusão, eu estou te dizendo que eu estou indo do sólido para o líquido. Quando eu falo em solidificação, eu estou falando que eu estou indo do líquido para o sólido. É no mesmo ponto, a mesma pressão. Sim, mas o sentido é diferente. Fechou? Quando eu falo ebulição, eu estou indo do líquido para o gás. Quando eu falo em liquefação, eu estou indo do gás para o líquido. Então, tenha cuidado com isso e tenha principalmente cuidado em fusão e ebulição. Ok? Isso aqui é um diagrama de fases, gente. Lá em propriedades coligativas, a gente vai estudar as propriedades advindas da solubilidade de um soluto não volátil em solvente puro. Nossa, não se assusta não, é fácil. Vamos só agora entender os termos, para quando chegar lá, isso aí ficar tranquilo, tá bem tranquilo na tua cabeça. Ó, ponto de fusão. Ponto de fusão é a temperatura a uma dada pressão em que eu mudo do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura na qual, a uma dada pressão, eu mudo do estado líquido para o estado gasoso. Tá? Eu estou falando de ida, portanto, eu estou dando calor para o sistema. Tá? Então, isso é um processo endo. O calor entra no sistema. Fechou? Agora, preste atenção. Solubilidade. Solubilidade. Quando uma substância é solúvel em outra, aí existe uma técnica. A técnica é semelhante, dissolve,
semelhante. Ok? Semelhança em quê, professor? Quando uma molécula possui polos, a gente diz que essa molécula é polar. E polar vai dissolver outra molécula polar. Por exemplo, a água é polar. O álcool, e quando eu me refiro a álcool, sem dizer qual é, eu estou me referindo ao etanol, também é polar. Então, eles são semelhantes. Se eu misturá-los, semelhante dissolve semelhante, vai haver uma certa solubilidade deles. No caso da água e o álcool, a solubilidade é infinita. Agora, água e sal, tá? O sal, NaCl, quando eu não digo qual é, eu estou falando de cozinha, ele é um composto iônico. A água é polar. Então, a água consegue solubilizar o NaCl? Sim, mas tem limites de solubilização, tá certo? Então, é isso que a gente está vendo. Qual é esse limite? Ó, a solubilidade indica essa quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido no solvente a uma dada temperatura. Temperatura tem influência? Tem. Tem solutos que eu consigo dissolver mais dele com o aumento da temperatura, outros menos. Professor, mais eu consigo perceber, né? Se eu aumentar a temperatura, vai aumentar o grau de agitação e isso vai ajudar na solubilização, mas menos. Cuidado. Sim. Por exemplo, lembra do refrigerante? Água e gás carbônico. O gás carbônico, CO2, ele é apolar. A água é polar. Ou seja, eles não são semelhantes. A solubilidade deles é muito pequena, porque eles não são semelhantes. A solubilidade, pode ter certeza, há solubilidade. Só que a solubilidade é pequena. E aí, se é pequena e você aumenta o grau de agitação da molécula de água, ela vai ter mais dificuldade ainda em solubilizar esse gás. Então, em vez de você aumentar a solubilidade do CO2 na água, você diminui. E aí o gás é expulso. Lembra? Refrigerante quente. Abriu, refrigerante gelado. Abriu, ele chama você. Não é verdade? Ó, pensa nisso. Cada substância tem o seu grau de miscibilidade em outra substância. E sim, esse grau de miscibilidade vai depender da temperatura em que o sistema está inserido. Tudo bem? Não esquece disso, tá, moçada? Tudo isso é importante. Então, continua aqui comigo. Ó, gelo derretendo. Ó, isso aqui é um processo de fusão, né? Ó, água ebulindo, processo de ebulição. Dissolver sal em água, processo de solubilização, tá? Olha só. Agora a gente tem que perceber que a solubilização, por exemplo, vai depender das características da substância. Então, é bom que a gente conheça esses tipos de substância. Dá uma olhada aqui, ó. As substâncias, elas podem ser o átomo. O átomo é a menor partícula caracterizadora da matéria, tá? Então, o conceito de elemento químico está intimamente ligado ao conceito de átomo. O que é o elemento químico? Tá? É um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Tá? Elemento químico ferro, Fe. Elemento químico oxigênio, O. Elemento químico flúor, F. Elemento químico carbono, C. A ideia de elemento químico está mais ligada à ideia de átomo. Agora, os átomos se juntam para formar o quê? Moléculas, tá? Os átomos se juntam para formar moléculas, tá? As moléculas interagem e formam as substâncias, que podem ser pura simples e pura composta. Exemplo de substância pura simples, formada por um único tipo de elemento químico, tipo H2, O3, P4, S8. Veja que apesar de eu ter uma molécula com vários átomos, todos os átomos são iguais entre si. Entendeu? Aí eu tenho uma substância pura simples. E quando é que eu vou ter uma substância pura composta? Quando eu tiver moléculas formadas por átomos diferentes. H2O, H2SO4, K4FeCN6. Eu tenho vários átomos e átomos diferentes entre si, compondo uma unidade que é a tua molécula ou composto. Tá? Aí a substância é pura
composta. Pura simples, eu posso ter vários átomos? Posso, desde que eles sejam iguais. Pura composta, eu tenho que ter vários átomos, pelo menos 2, e esses átomos têm que ser diferentes entre si. Fechou? Tá, então vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Substância pura composta. Substância formada, ó, H2O. Eu tenho uma molécula, tem suas propriedades. A água, tá? Ponto de fusão, 0 Celsius. Ponto de ebulição, 100 Celsius. Isso é a pressão nível do mar, tá certo? Ela é formada por hidrogênio e oxigênio. A água tem sabor de hidrogênio? Não. A água tem sabor de oxigênio? Não. Mas ela tem hidrogênio e oxigênio na sua formação. Só que a junção do hidrogênio e oxigênio confere a ela, nessa proporção, as características que só a água tem. Tá? Substância pura composta teria essa caracterização. Substância pura simples, formada por um único tipo de elemento químico. Tá certo? Agora, presta atenção. Mistura. Quando eu pego várias moléculas diferentes, H2O, HE, H2SO4, NaCl, e misturo tudo dentro de um recipiente. Se essas substâncias forem semelhantes, elas vão se misturar bem, eu vou ver uma única fase. Aí eu vou ter mistura homogênea. Se elas não se misturarem bem, eu vou ver as várias fases que identifica cada uma das substâncias. Aí eu vou ter uma mistura heterogênea. Tá certo? Mistura homogênea possui uma única fase, mistura heterogênea possui 2 ou mais fases, tá? Mistura homogênea, ó, água mais sal dissolvido na água, tá? Eu só vejo uma fase, apesar de ter 2 substâncias lá dentro, água e NaCl, tá? 2 substâncias compostas, que aqui não estão puras, estão misturadas, tá? Olha só, heterogênea, óleo e água. Ok? Eu consigo identificar as 2 fases porque elas não são semelhantes, tá? Ó, só para você ter uma ideia, a água é polar e os óleos são apolares. Consequentemente, a solubilidade deles é diminuta. A solubilidade, mas é tão pequena que eu consigo identificar as 2 fases. Ok? Continua. Olha só, eu quero que vocês agora olhem para esse quadrinho que está aqui. Eu quero que vocês, devagarzinho, eu vou clicando e a gente vai pensando no que está acontecendo aqui. Vocês estão vendo que isso aqui é uma mistura. Dá para você identificar com a mistura? Por quê? Essa entidade é diferente dessa, que 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 é diferente dessa, dessa e dessa. Agora, se você olhar, essa é igual a essa. Essa é igual a essa. Essa é igual a essa. Tá? Então, aqui tu tens uma mistura, são moléculas diferentes, porque cada uma dessas entidades vai ter propriedades só dela, tá? Então, tu tens uma mistura aqui. Do ponto de vista visual, seria uma mistura heterogênea, já vista que eu estou vendo as moléculas aí, tá? Mas não dá para identificar por molécula, isso aqui é um desenho esquemático, tudo bem? Vamos lá, me ajuda. Olha só, você está vendo que ali você tem um tipo de átomo, cada esfera é um átomo. Cada esfera dessa é um átomo. Então, se eu te perguntasse quantos átomos eu tenho aqui, era contar cada esfera. Aqui eu tenho 3, aqui tenho 2, são 5, com 3 são 8, com 2 são 10, com 2 são 12, com 2, 14, 16, 18, com 5, ó, 23. Então, eu posso dizer que dentro desse pacote eu tenho 23 átomos, tá certo? Agora, presta atenção no seguinte. Quando eu olho para isso aqui, ó, o que é que eu tenho aí? Aqui, ó, eu tenho 2 átomos, não tenho? Eu tenho 2 átomos. Aqui, ó, eu tenho quantos átomos? 5 átomos. Vá prestando atenção, tá? Ó, cada tipo de esfera que compõe o átomo, aqui eu tenho uma esfera com X, uma esfera sem marcação, uma esfera preta. A esfera com X eu já contei. Tá? Cada esfera diferente é um átomo, só que é um átomo diferente do outro. Então, eu tenho o quê? Elementos químicos diferentes. Tá? São átomos de espécies de elementos químicos diferentes. Tá? Aqui, ó, eu tenho átomo todo branco, átomo todo preto e átomo com X. Tá? Então, quantos elementos químicos nós temos no total? Elementos químicos? 3. Veja se não é. Olha só. Eu tenho, ó,
Um com X, um branco e um preto, tá? Aí o que é que eu vou ter? Ó, elementos químicos, 3. Agora, presta atenção. Isso aqui tudo. Aí eu estou falando do conjunto de... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.